Oi pessoal, esse aqui vai ser um overview dos dados do questionário e vou tentar fazer o máximo possível parecido com o da professora. E o primeiro passo de qualquer banco de dados, pequeno ou grande, é a organização dele. Então vamos lá. Então aqui eu tenho duas abas. A primeira é questionário original, porque quando se a gente mexer muito em alguma coisa, é sempre bom ter por perto o original baixado pra gente comparar, se a gente tiver dúvida com relação a alguma coisa. E aqui o que eu copiei na outra aba. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é excluir essa coluna. Essa daqui também, porque ela não é muito útil pra gente, mas a gente ainda quer saber a identificação de cada linha, de cada respondente. Mesmo que o questionário tenha sido anônimo, a gente ainda quer discriminar cada indivíduo. Então a gente vai fazer aqui, digitar 1, 2, 3 e puxar. Ele vai criar uma sequência automaticamente. Como a professora falou, cada pessoa... Então aqui a gente teve 67 respostas. Cada pessoa tem um jeito de organizar a sua própria planilha. Eu geralmente me importo muito com como ela aparenta. Calibre também é uma boa fonte para planilha. Eu gosto de diminuir o tamanho das colunas também, geralmente. Quando a gente seleciona todas, elas ficam do mesmo tamanho. Então aqui eu vou mudar o nome, ID, e como a professora fez, dá pra gente diminuir o tamanho dos enunciados também. Então, idade, 2, cor preferida. Eu não lembro certinho como era os nomes que a professora escolheu, eles pareciam bem bons, mas eu esqueci. Depois ela compartilha a planilha pra gente, dá pra ver melhor. Na verdade, como a gente mexe às vezes com R ou outros softwares, em alguns eles implicam se você deixar espaço ou usar alguns tipos de caractere. Então, por exemplo, eu tento evitar usar o ponto, porque o ponto ele é meio chatinho. Mas sendo só no Excel não teria problema, é só um... Não é uma ciência exata. Isso aqui eu vou deixar parecido com o que estava antes mesmo.
Bom, o bom da gente fazer isso é que a gente tem o original. Se a gente precisar relembrar o que cada um quer dizer, é só voltar lá. Bom, melhorou um pouquinho, né? Bom, aqui a gente tem alguns pontos para ver, como a professora mostrou. Dá pra gente fazer manualmente assim, porque são só 67 questionários. Se fosse um questionário um pouco maior, a gente poderia usar outro software e a gente poderia rodar um sumário desse item para ver se, não só desse item, mas de todos os itens, para ver se tudo tá certo. Mas como aqui são poucos, a gente pode ver caso a caso. Essa foi uma pergunta que a gente poderia ter sido um pouco mais claro no enunciado, e ela suscitou algumas dúvidas. Foi o enunciado que mais deu problema nesse sentido. Então vamos lá, números que moram juntos. Esse aqui a gente pode colocar como 99, que é um símbolo para missing, porque não deu para eu não tenho como interpretar, eu não tenho simplesmente como colocar 3 nessa questão, porque eu não tenho certeza se todas as pessoas interpretaram da mesma forma. Porque, como eu mencionei, foi um problema no enunciado, né? Então aqui a gente pode considerar essa questão como missing ou outra estratégia que a gente pode pensar junto depois. Aqui não teve muito erro também. 011. Opa. Belezinha, aqui também teve um erro de digitação. Então, 1045. Aqui eu posso colocar o formato que eu quiser. Vou colocar formato de número e vou diminuir as casas decimais para não ficar tão poluído. Eu tenho a impressão que o meu tá no formato da gringa, então não tenho certeza, mas isso aí. A gente já tá quase pronto, só falta separar a cor preferida. Acho que aqui. Pra fazer isso, eu uso o LibreOffice, mas ele é bem parecido em várias desses softwares parecidos. Então o Excel tem um que tem no laboratório do Bifish também. O passo para fazer isso, a gente vai transformar essa coluna em 3 colunas, porque os dados todos juntos eles não me dizem muito sobre a variável que eu quero avaliar. Então vou separar essa coluna em 3. Eu faço isso usando uma ferramenta chamada texto para coluna, que geralmente está no botãozinho de dados do Excel aí de vocês, provavelmente. Vocês vão lá clicar em dados e texto para colunas. A gente pode fazer isso de 2 formas. Uma delas é com uma distância delimitada das colunas, em que eu defino pelo cursor onde eu quero delimitar a passagem de uma coluna para outra. Então ele vai transformar e separar as colunas no limite em que eu separei, só que não é muito... Ele só é bom em alguns casos. Só que prestem atenção que as cores elas estão separadas por vírgula, né? Então uma maneira interessante de fazer isso é usar a separação por um caractere especial. Então vocês vão colocar separado por, e aí vocês vão usar a vírgula. Poderia ser tab, poderia ser ponto vírgula, espaço. Isso depende dos dados de vocês. Se os nossos dados estivessem separados por espaço, ponto e vírgula, a gente usaria esses. Mas no caso está separado por vírgula. E uma atenção importante é que se vocês fossem fazer isso com o questionário original, vocês vão ter que mudar também o enunciado. Vocês vão ter que tirar essa vírgula para ele não separar o enunciado em 2 colunas também. E a gente criou as colunas novas para essas colunas que a gente criou não sobreporem nas próximas colunas.
Então a gente vai colocar 2.2, cor preferida, 2.3, cor preferida. Essa é uma outra vantagem de não usar caracteres especiais no enunciado. Eu sei que eu estou usando um software que não é o Excel, mas uma coisa interessante para ser feita também é ter em mente que não é tão interessante se apegar a um software específico, como principalmente o Excel, que ele é pago. Então, se a gente tem problemas com o computador, tem problemas com Windows e tem que comprar, não tem como comprar o Microsoft Office, não consegue baixar o da universidade, os outros eles não são tão diferentes. É bom a gente tirar esses bloqueios. A gente já está quase pronto. Estou ali salvando. Uma das coisas que a professora fez como overview foi classificar a renda da menor para a maior, que foi um dos primeiros que a gente trabalhou em aula. Um jeito de fazer isso é selecionar, né? Selecionar as colunas e aplicar o filtro. Esse filtro também tem no Excel. Você aplica o filtro. Aí você clica em renda e separa do menor para o maior. Pronto. Agora a gente já tem a planilha do jeitinho que a professora estava usando em sala. Não de jeitinho, a dela estava bem mais bonita. Mas é isso. O primeiro passo é a gente deixar o banco bem bonitinho, bem em ordem. Se a gente quiser voltar ao normal, a gente vem aqui em ID. Tá, o 15 foi o 0. Aí aqui a gente sorte ascending. 15 foi o 0. É isso aí. Eu vou fazer outros vídeos desses com alguns exemplos dos exercícios que estão sendo pedidos para vocês. Então, até daqui a pouco.